Meu nome é Comilda e eu sou com a Maria Sofia. Eu sempre vou ser a avó dela. E você me desculpa, em algum momento eu vou ficar emotiva porque eu não consigo ainda. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois da perda de Maria Sofia. A mãe da Maria Sofia ficou grávida e foi lá na minha casa com meu filho. E ela no período da pandemia. E eu cuidei da gestação da Maria Sofia. E cuidei da Maria Sofia durante um ano. Um ano, assim, levantando cedo, colocando ela para tomar sol. Essa aqui é a Débora, minha nora, a mãe da minha outra neta, Maria Eduarda. E ela sabe como eu sou uma avó, leoa, uma avó, assim, que você não vai cuidar, não dá que eu cuido. Em muitos momentos aconteceu com a gente, né, Débora, ela precisar o filho dela ficasse comigo, eu ia levar, entregar, e então eu sou aquela avó que cuida mesmo. Eu peguei a Maria Sofia, eu colocava ela no tomar sol, ela era muito melona, começou a comer, e eu levantava cedo para fazer a comida dela, para quando ela acordar, ela comer besteira, almoçar. E às vezes a mãe dela queria dar bananinha. Eu falava, não, vou dar uma banana. Ela não gosta de uma maçã banana. Ela fazia tudo. Ela pegava tomate, comia um tomate como se fosse uma maçã. Ela amava tomate. Então, e ela começou a andar na minha casa, porque ela era cachorro de todos, né? A minha neta foi morar lá para cuidar dela, cuidou como mãe também, a filha dela. E ela falou assim de todo mundo. E ela era muito risonha, ela tinha assim, um riso solto, sabe? 9 vezes ela começou a andar na casa e a gente, saudável, não parecia que tinha criança em casa. Até que meu filho mudou no Cabo Frio, né? Ela conheceu um marginal e ela fugiu e levou minha neta. E desde o momento que ela levou minha neta, nós começamos a procurar. Nós procuramos em todos os lugares que falasse. Nós colocamos na internet, entramos em todos os grupos. Que data foi isso? A minha neta nasceu em 2020. Com 10 anos e 10 meses, com um ano, né, em 2020 ainda, ela saiu de casa com a minha neta. E nós começamos a procurar em 2021, assim, muito procura e muito intensa. E a gente ouviu falar assim, ela tá no Deus Irmã do Terreirão, a gente vinha pro Terreirão. Aí uma vizinha ligou, aí quebrou o braço da Sofia, torcendo, assim, um namorado dela. Eu me recuso a falar com ela pra dar, sabe? Torcendo, tipo, vai ver, ele quebrou o braço da minha neta. A minha neta foi para o hospital, o vizinho levou. E quando chegou no hospital, não acionaram o conselho tutelar. Eu fui buscar essas provas, tá? Dom Pedro II. E eu vi só assim, no começo que ela chegou, a situação dela chegou, ela foi internada, ela ficou sem acompanhante. Ela ficou sozinha, minha neta, com um ano. E 10 meses internada sozinha. Ela tinha um ano na época, né? Foi em 2021. Internada sozinha, que eu não sei que o hospital me autoriza isso. E eu fui ver o que a assistência social tinha feito. Ela encaminhou para o Conselho Tutelar. Chegou o Conselho Tutelar, nada fez, falou que chegou atrasado, eles não fizeram nada. Aí pegaram, aí a gente descobriu onde ela morava, meu filho foi atrás, eles fugiram. O Matheus fugiu, deixou a menina e ela, a Joyce, a mãe da minha neta, de novo procurou o mesmo conselho tutelar. E eles mandaram ela um abrigo. A Joyce tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Mandaram as duas para o abrigo. Sendo que na certidão de nascimento da Sofia tinha o nome do pai, o nome da avó paterna, e ela foi registrada em Arraial do Cabo. Eles ignoraram completamente isso. Eles mandaram ela para um abrigo
e acreditar na versão que ela contou. E a gente procurando. Aí eu perguntei, e por que vocês pegaram a certidão de nascimento dela, e vocês não viram que tinha o meu nome é Romilda, eu moro em Arraial, não tem muitas Romilda em Arraial. Ela falou assim, aí ele falou, o Paulo, que acabamos de ter lá, falou, a Xerox não é igual a certidão. Como assim uma Xerox não é igual a certidão? Aí meu filho arrumou um advogado e descobriu que a Sofia estava nesse abrigo para colher em Santa Cruz. E ele não deixava ele ver a menina. Ele mandava dinheiro através de uma assistente social para a menina. E eles não deixaram ver. E meu filho entrou com pedido de guarda. E o pedido de guarda está correndo na justiça ainda depois de 5 anos que a minha neta não tinha. Ainda corre em segredo de justiça. A pedido de guarda. E eu também falei, de repente, meu filho consegue, eu agora consigo, o advogado particular, entrei, mas não deu tempo. E um dia a gente recebe uma mensagem para minha neta que a Sofia havia morrido. E a Débora entrou em contato com os grupos e descobriu aonde ela estava. E a Débora falou, ela está muito mal, mas ainda não está morta. Nós comemoramos, falando, nós vamos chegar lá, vamos fazer alguma coisa. Quando nós chegamos lá em Alenco, ela estava no Albert. Quando nós chegamos lá, O Albert foi o segundo. ele entrado na ilha do governador. Só que não tinha o voador, ela foi para a vaga zero do Albert. E quando nós chegamos lá, o coração dela parou, sabe? Assim, a hora que nós chegamos, até então ela estava viva ainda. E eles não comunicavam com a gente quando a gente foi para casa. E um enfermeiro falou que era médico e falou que o coração dela tinha parado. E nós pedimos que não desligasse o aparelho, porque a gente queria doar os órgãos. A gente não tinha noção do que tinha acontecido com a Maria Sofia. Aí a gente queria doar os órgãos, falando, nós não conseguimos salvar a minha neta, eu não consegui salvar minha filha, mas talvez a gente consiga salvar outras vidas, né? E eu espero que através da minha perda eu consiga, de alguma forma, que outras vidas sejam poupadas, né? E então o advogado conversou, o médico conversou com a gente, falou que ia desligar, e a gente pedindo implorando. Meu filho deitado no chão, minha neta em crise, para não desligar o aparelho. E eles deixou meu filho entrar, não deixou minha neta nem eu entrar, falou que a avó já tinha entrado via um negócio assim, eu não tinha entrado. E não deixou a gente entrar para ver, não deixaram eu entrar para ver minha neta. E eles queriam, o Matheus e a Joyce queriam pouco da Sofia, só que eles não tinham os documentos, nem dele, nem da Sofia. Mas o hospital queria entregar o corpo para eles, porque quando chegou lá, eles não quiseram nem registro que a Maria Sofia tinha no estado dela. E aí ficou aquela briga. Aí a Débora chegou lá e pediu para falar com o responsável já à noite, porque nós passamos lá no domingo o dia todo. Aí conversamos com o responsável pelo óbito e ele deixou que a gente entrasse para ver o corpo da Sofia já no necrotério. E eu vou te falar, quando eu vi o corpo da minha neta, eu senti a princípio uma alegria muito grande. Eu falei, Sofia, a vovó te encontrou. A vovó tá aqui, a vovó te procurou, te encontrou. E a vovó vai ficar com você. E eu abracei ela tão forte que eu achei que o calor do meu amor, o calor o amor que eu sentia dela, fosse aquecer o corpo dela, fosse trazer ela de volta. Aí nós não conseguimos, com muita luta,
Até a luta de novo, foi o marido dela. E a gente, meu filho não tinha condição. E conseguiu levar para o ML. E o legista chamou a filha dela e o meu filho reconheceu o corpo. O legista perguntou se ela tinha sofrido acidente. Aí eles falaram, não. Falou assim, olha, eu passei a noite toda precisando com sua filha. E tá tudo Não me vendo. errado. Foi Aí aquele legítimo ultimamente. aquele legista. Ele falou, eu conversei com ele pelo júri. Ele pediu, inclusive, a camisa da Sofia, que ele falou que tinha 23. Tinha 25 anos de legista e aí quando o povo não estava daquele. Por quê? Eles pegaram a Sofia, além de todos os maus tratos que o Adriano viu lá e no júri, que foi uma coisa horrível, dela eles queimar ela com cigarro, quebrar o braço dela. Quando colocaram gesso, cuidado, deu um bicho, o bicho comeu o braço da minha neta. E além de todos os maus tratos, eles sacudiram ela e o cérebro saiu do lugar. E deu uma infecção que eles deixaram em casa. Quando ela fez, quando ela morreu, que ela fez, no momento de morte, que eles levaram para o governador e de lá levaram para o hospital. E a gente não sabendo desse sofrimento da minha neta. E depois imagina saber que esses 10 meses, a minha neta, eu já fui buscar as provas para a polícia lá em Santa Cruz, todas as provas que a polícia tem, eu que fui buscar. Peguei o endereço, fui lá, conversei com os vizinhos disseram que a minha neta chorava muito de fome. Eles tinham pena, muitas pessoas lá em Santa Cruz se aproximaram dela para dividir um pouco que eles têm, como é com a Sofia, porque ela chorava, e eles batiam muito nela e tal. Enfim, a minha neta foi doutorada durante 10 meses. E eu voltei no conselho tutelar, quando eu peguei esse laudo da vara quebrada, da vara médica quebrar o braço dela, meu cabelo tiver colocando um filho, eu voltei pela terceira vez no conselho tutelar. A conselheira olhou para mim e falou assim, dona Romilda, o que a senhora quer? O que a senhora está esperando? A senhora já perdeu o seu bem maior? Aí, assim, eu fiquei sem ar, sabe? Uma conselheira falar de importância que passou. Sendo que da segunda vez que nós fomos lá, ela falou que o diretor do abrigo era muito irresponsável. Ele foi irresponsável como da minha neta muito esquecer. Fugiu de lá, minha neta, com a mãe, que o Matheus Pilar e guardado, o Tomás Segredo sequestrou as duas. O pessoal do abrigo não fizeram nada, não fizeram uma denúncia. Quando eu questionei, eles falaram, mas ela saiu com a mãe. Só que a mãe era de menor e era ligada também. Então, eles não deram baixo na saída dela. Só deram baixo depois que ela morreu. Porque ela ficou andando com eles, de casa em casa, entre elas, e a gente procurando, e a gente não tem a cabeça que eles têm, nós procuramos no Ribeirão, nós procuramos lá na ilha, todo lugar assim que a gente imaginava, nós procuramos. E foi muito triste. Depois a gente respirar, a gente comer, sabendo que a minha neta, que gostava tanto de comida, morreu com fome, passando fome. Minha neta, que eu levava, eu botava banho de sol, morreu espancada, violentada, sabe? E porque, assim, eu vou Mateus e a mãe, sem dúvida, mas o Estado permitiu. O Estado podia ter evitado na primeira denúncia, sabe? Alguém podia ter feito alguma coisa em cima da minha neta. Alguém podia ter entregado ela, sabe? Alguém podia ter. A sensação de livros, né? Porque ela deu entrada na ilha sem a mãe, sem documentação e a criança sem certidão. Depois foi pro Alves, também a mesma coisa, a mãe sem documentação e a criança sem certidão. E nenhuma das entidades acionou o conselho tutelar.
Eu preciso contar a história da minha neta, sabe? Eu preciso contar. Porque a gente criança nenhuma. É nessa situação feliz, precisa passar por isso. Minha neguinha, minha neta, a filha dela, ficava brigando com o pai, a gente vai pagar, ele Eduardo, aí eu vou criar, aí a gente falava assim, Débora, tu vai criar, sabe? A gente ficava todo mundo querendo criar o bebê Eduardo, a Maria Sofia, e eles não permitiram. E não foi só o Joyce Matheus, gente. Eu vendi uma casa, eu paguei um advogado, e a médica que assinou lá na Sofia, você não tinha internado. Ela assinou tudo num dia só. Ela não teve interessado. O médico não conversou com a gente, assistência social não conversou com a gente. E cada visita, cada ida do advogado no Arraialzinho aqui, a criança, cada audiência, a médica não foi nenhuma. Na terceira, ela esgotada, ela não apareceu, não responde. Aí veio um estado agora, sabe? E me fala que é um processo patrimonial, não é um processo. Para mim, teria que ser um processo criminal. Mas eles dizem que é um processo patrimonial, porque não tem vítima mais. Né? Tipo assim, deixaram. A Sofia não existiu. E que o que o Estado faz agora não é punir as pessoas que fizeram foram várias, não é punir isso. Ele paga uma indenização pelo erro deles, sabe? Então, quando o Adriano perguntou, foi na mesma semana, quando eu pensei com o advogado dele me explicou isso, eu fiquei muito mal. E quando o Adriano perguntou assim, porque você podia colocar o nome Maria Sofia, eu falei, Adriano, você está humanizando a minha neta. Você está humanizando o que o Estado trata como uma coisa, um patrimônio, um porte, um prédio. Você está dando humanidade para minha neta. E eu sou muito grata a eles, vocês, todos que estão envolvidos nisso. E que a história da Sofia, a triste história da Sofia, possa ajudar, possa ajudar alguém, ajudar uma criança, salvar uma vida, para que a pessoa, a gente, sem saber para quem a gente ia pedir ajuda. A gente ficou sem informação, sim. E é isso, gente. Tudo que eu queria era ter a minha neta. Só isso. Minha neta hoje estaria com 5 anos, 4 anos, né? E 4 de abril ela faleceu. Minha faria 5 anos, 6 anos. E eu queria ter minha neta hoje. Eu não posso ter uma criança de idade. Ela é uma menina muito assim, boninha, sabe? Cabelo cacheado. Mandei foto antes. Então ela domina muito como você matou uma menina parecida com a Sofia. E quando a gente olha assim, uma criança parecida, a gente não tem como a gente não lembrar da Sofia, nem da despesa com o perito. Ele conversou comigo lá no dia do júri e ele me pediu uma camisa que eu tava comprar uma camisa daquela que ele queria guardar e ele falou, ele chorou muito comigo, falou que foi o pior mal que ele já fez. Ele tinha feito de um menino lá naquela noite, um menino que bateu de cabeça. Normal isso acontecendo. Mas o estado da Sofia não tinha. Gente, a minha neta estava podre. Não tinha nada nela que aproveitasse. Nada. Tudo. Ela estava. Ela estava podre, viva. Ainda não. E desculpa, teve um julgamento, júri, em maio de 2024. Eu acompanhei o dia lá. Cadê que teve um dia também lá? Ela Cadê a professora lá frente? E assim, a mãe, ela praticamente, é uma discussão, você jovem, você adolescente, né? Você por ter 17 anos de idade, por ter um crime. E o autor do crime, né?
Ele, no próprio processo de julgamento, né, eu estava lá, viu? Ele sentava no banco dos réus, ele fazia assim, né, eu falei assim, E a SAF, essa. E aí eu olhei, eu vi o pessoal agitado, e eu olhei, esse cara tá fazendo. Primeiro eu olhei e falei, esse cara tá fazendo isso. Aí depois, quando eu vi eles agitados, eu olhei, confirmei. Eu nem falei nada com eles, não. Eu fui lá, acionei o segurança, acionou o policial, era defensoria, que estava acompanhando. Aí a defensora foi lá, corrigiu ele. E enquanto a juíza Elizabeth Moro deu 20, foi 20 gente não. foi não, Foi a foi Luciana Fiat. confundindo com o Levião. Luciana Fiat. Confundindo com o Levião. Seria ela, Sim. mas a diferença. Tá vendo? Inclusive, naquela semana, a Luciana Fiat fez um vídeo que limpou nos anos de magistrado dela. Ela falou, tem casos que a gente não consegue Eu dormir. vi esse vídeo. E ela falou assim, nesse júri, ela não conseguiu dormir. E aí, quando ela anunciou a primeira sentença, o Matheus riu. 22 anos ele riu. Acho que eu estava mais não, né, Débora? Você tinha que sair já. Só. A sentença de noite já. Já era 7 já. Já era 7, quase 8 horas. Já. Foi o dia inteiro. Ele riu. Ele só botou a mão na cabeça quando ela colocou os agravantes e deram 30 anos. Ele botou a mão na cabeça. Mas foi, a defensoria recorreu e foi para 19. 19 anos. E aí, é papel da defensoria, é papel da defesa, eu sei que para a família isso não importa, é um pouco da função da gente, nos casos de júri, estar fazendo, explicar as situações. No caso da Maria Sofia, não tinha nem como defender, né? Mas em alguns outros casos, a defesa, pessoas que a defesa é paga, ela massacra a vítima e o seu familiar. Mesmo assim, eu falei, antes da reunião do julgamento, cheguei, conversei com ela, olha, vai ter tal postura, porque para a família sofrer um pouco menos. Entender, então a função nossa, eu cheguei e falou, a função nossa é independente da função que a gente faz ali dentro, como entender essa dinâmica toda. E quando aí foi removido para 19 anos, e se não me engano, o Ministério Público, eu acho que eu pesquisei isso, recorreu no recurso, se eu não me engano, porque há uma pressão. Eu considero o individual periculosidade. Com as reduções, dependendo da postura, ele pode sair com 7 anos. Né? Ele vai sair com 30 anos de idade. Né? E ameaçando toda a minha família. E ameaçando a família. Então, tem casos que não cessam no julgamento. Entendeu? Então, às vezes é mais fácil a gente ir na delegacia ou acionar o MP ou fazer uma ação, porque primeiro a família já tem que falar o surgimento. Então, tem algum ânimo. Aí, tanto que eu falo da coragem do Mildo de se levantar, de procurar. Ela botou só uma parte aqui. Quando a gente conversou, ela tem algum detalhe de onde ela ia ali, um raio no outro, quando você ia, você ia lá, e ela, tudo, todos os lugares falharam. Todos. A polícia falhou, todos os imaginários do Estado de proteção de uma criança, um bebê, falhou. Deixando só um detalhe. Eu fui, quando nós fomos para o Brasil, eu sabia que eles estavam com bandido. E eu estava com a minha neta. Então, eu fui lá para pedir na delegacia, pedir uma proteção para eu chegar no hospital. Ele disse que não aconteceu nada, sabe a proteção de quê? Aí, tanto a gente tão mal, eu falei assim, vou embora, senão a gente vai acabar sendo presa aqui. Quando voltei lá com os papéis, com algo, com as provas, né, que a Sofia tinha mostrado alguma coisa que o hospital falou. Que o pai não quis falar com a médica, é mentira. O hospital falou deu um laudo muito mentiroso. E eles não deixaram a gente entrar na delegacia para registrar a ocorrência. Então, a Record foi com a gente até na porta da delegacia, fez a entrevista e falou assim, olha, eu vou continuar com a câmera ligada e vou falar assim, olha, agora eles estão entrando para registrar a igreja que o delegado e tal está lá esperando eles. Aí ele combinou, quando falar isso, vocês entrem e fecham a porta.
Aí quando nós chegamos lá, tinha um detetive sentado esperando a gente, ofereceu quentinha pra gente, não tava lá pro almoço, sabe? E o tratamento foi outro, porque até então a gente era tratado como bandido, sabe? Eu só fui tratado o tempo todo como se fosse bandido. E aí aquela história, né? Ele é filho de uma adolescente, né? Uma menina negra, tudo aquele pacote que você sabe, mora em periferia, aquele pacote todo que a gente conhece de Disney, que para o hospital é mais uma. Sim. Né? Então, na hora que vê que deu problema, o que eles fazem é tirar, literalmente, tentar tirar qualquer tipo de responsabilidade. E aí, o que eu quero, tem que nós no primeiro nome. Quando a gente for e pedir para ela ajudar aqui, não é para ver ela chorar, eu peço desculpas para fazer sofrimento da senhora, tá? Não é para fazer ela chorar, não é para ter registro trágico, muito pelo contrário, eu tenho coragem que eu não temi. Para a gente, quando for abordar a gente e outros colegas do CAIS, está gravado para isso, como se fosse a por causa, olha aqui, o que aconteceu. Nós fazemos parte do núcleo que está responsável hoje ligado ao poder público. A omissão dessa pessoa levou isso daqui. O próprio ofício que eu montei, que eu fiz um ofício padrão para cada ação da por causa, eu mandei a história da Maria Sofia lá embaixo. Então, cada vez que a gente assinar um órgão público, a gente vai botar parte da história ali, que é longa, e o link para dizer o que aconteceu. Olha só o que alguém que. E aí, né, doutora? A omissão do agente de Estado ela é criminosa porque ele tem dever de ofício de cumprir. Então, assim, aí depois a materialização, depois que aconteceu, né? Eu sei do meu caso, você claro Maricás, que a mulher ligou, depois fez a defesa da mãe e depois me bloqueou. A pessoa não você presidente do CMDCA, presidente do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, depois me bloqueou. Porque, ligado à questão política e tal, assim, eu estou dizendo que meu filho hoje é o dia até do aniversário da lei da eleição parental. Eu não marquei à toa isso, que haja uma discussão horrorosa, né? De que a lei favorece pedófilos, agressores, isso aqui é uma discussão de gênero que não é, que é para discussão com devido convívio familiar. E o princípio do núcleo que a gente vai tratar é do convívio familiar. Se o convívio familiar da sua filha tivesse sendo garantido pelo quem tem a obrigação de ofício de Estado de cumprir, não tinha acontecido essa tragédia. Eu não me considero, assim, esse sofrimento todo da família, da própria bebê, sabe? Eu acho que assim, a gente tem a obrigação. E quando a gente ficou sabendo do caso, a gente teve contato, a gente começou a fazer uma relação e como vocês viram outro caso, eu tinha 30 anos aí do São José do Rio e tal, não acaba. A gente está aqui, tem o quê? Tem 2 anos de julgamento, né? Tem 2 anos a gente está se falando e vai se falar quando houver uma situação. Teve situação quando teve a revisão, o recurso, ela me ligou para falar. Então, essas situações não acabam no júri, não acabam no julgamento ou no próprio acesso à justiça. Uma outra coisa que quase peguei lá, mano, ligar, que ela não procurou a ajuda adequada psicológica, já falei, a gente vai conversar. Lamentavelmente, o pessoal que vem para cá, a gente não está consolidando. Essa psicóloga que vai ter papel, porque cada um tem sua atribuição. Nesse momento, a gente vai passar para essa pessoa que acompanha isso até o atendimento adequado. E quando não tem, nós vamos fazer isso por essa semana. A gente vai encher a paciência dela para que ela procure. Mas me fala de uma coisa, nem sempre o psicólogo fala o que você quer, que eu já incluí. Então, que a senhora procure o médico. E assim, eu agradeço muito, mais uma vez, a confiança. Voltando a falar, todos os casos, esse caso é um caso emblemático de mais da pronto. Esse caso é um caso terrível, né? Foi muito detalhe, muita coisa, muita loucura, muita coisa. Coisas que nós ficamos sabendo só na hora que eu pegava os autos no hospital de vídeo, eu não lia os autos, eu não pegava os autos, eu só via o começo e o final para ver o que eles encaminharam. Os DVDs, eu não vi nenhum, sabe? Eu não consegui. Só que foi imprimido algumas. Sim. Posso mostrar. E quando meu filho foi pedir a guarda da Sofia, falaram que não, ela tá com a mãe. Tá com a mãe.
Então você vê, tem uma questão dessa conflito familiar, né? É um caso de alienação parental. Apesar de, não sou, isso aí é o caso de alienação parental que levou isso. Aí você compara o caso do Daniel, né, do Henry. Teve a reversão também pela luta da idade, eu considero essa até pior, porque teve mais ausência do Estado, e o processo de tortura da PB foi mais longo, não durou, diminuindo, né? Mas assim, teve a repercussão, teve com os fatores sociais que vocês entendem, o cara era um vereador, classe média alta, né? Essas coisas todas que a gente considera. E aí quando a gente teve o caso dela, eu desde o primeiro momento assim, não dá só para a gente ficar lá e acabar. Então, quando a gente pediu autorização para o nome, voltando a falar, e isso é obrigado em todos os casos que a gente vai abordar, não é para espetacularizar, não é para expor a dor, tá? É para a gente servir, olha só, gente, o que a ausência, o que a negligência faz. Tem órgão público, a gente tem o melhor abordamento jurídico na área de criança e adolescente, que é o ECA, referência no mundo inteiro. A gente hoje tem a lei L-Bório, que é extremamente relevante, eu fiz uma certa dificuldade. Tanto que quando eu reescrevi a ideia do núcleo, a gente talvez vai usar muito mais a lei L-Bório do que o próprio ECA, apesar de estar na Constituição e estar no ECA todos os direitos relativos à primeira infância principalmente. Tá? Mas o que ocorre? Em 2007, a Lei Maria da Penha tinha um ano, eu tive um caso, eu fui acompanhar, fui na delegacia, o policial, além de tirar das costas para me intimidar, né, eu estava lá com uma pessoa toda estrupiada, chinelinho, ela e a filha dela, né, o que você quer? Eu falei, não, eu cheguei no caso da Lei Maria da Penha. Lei Maria de quem? Tinha um ano já, falei. Se você chegar para hoje com um agente policial e falar daí da lei, embora tem nome, e esse ano eu fiz uma análise da lei, peguei outras análises e fiz uma análise da lei para ter uma compreensão melhor. Esse núcleo, essa ideia aqui, vai já chegar responsabilizando o agente. Entendeu? E aí, no caso dela, o policial não atendeu, não é a empresa só. Ocorreu certo, porque né, é o que tinha mesmo, é o que tinha. Mas a imprensa trata com espetáculo. Sim. Né? Não trata com respeito, trata com espetáculo. E às vezes cria cisões, cria situações com agente público que piora, porque a imprensa depois, o cara vai embora fazendo a reportagem, e um agente público, seja polícia, seja médico, seja polícia tutelar, fica né, com raiva da pessoa, da família que o expôs. Até porque quando acontece o caso, e outra coisa também que eu tenho esse detalhe, a Maria Sofia chegou no hospital com 2 pelados, descalços, mal vestidos, e olha a negrinha, toda a violinha, toda machucada. Ninguém tá aí, é só mais uma, sabe? Não, é irrelevante, morreu em terra e pronto, acabou. Não sabe, por trás tem uma família que ama, que sofre. E essa vontade da mídia, eles querem saber da história, mas eles não querem saber do resultado, o que aconteceu depois, se resolveu, como está a família. Eles não querem saber, eles só querem saber do espetáculo calor. Internet. Espetáculo. Então isso é uma referência para a gente também na questão do trato com a mídia. A mídia é útil para a gente. É útil para que você dê visibilidade. Agora, o trato com ela tem que ser extremamente cuidadoso, né? Porque mesmo situações depois, eu já contei a vocês, quase como o Luciane Silva, acho que foi na matéria do Chacina da Baixada, em 2013, na Dutra, o fotógrafo falando, seu filho morreu ali nessa árvore, bota a mão aqui, bota a cabeça abaixo, finge que tá chorando. Eu errei, eu admito, mas eu dei um tapão no peito do cara. Eu peguei assim, foi um palavrão que deu um tapão, porque a minha reação foi, porque eu pouco tempo, uma outra mãe, eu não quero falar o nome, que eu convivo, né, a gente tem muitos anos, faz 20 anos agora o caso dela, ela me ligou 10 horas da noite, porque aí você te compara. Eu levei ela para a imprensa para ajudar no caso dela. O cara da imprensa teve uma postura parecida com esse. Eu não estava presente. E ela me liga 10 horas da noite, à beira do Alto Extreminho, e vai até 2 horas da manhã. E eu fiz um curso intensivo de CBD. Porque ela levou a pena ao suicídio. Porque o cara já se ele for lá, espremeu, até chorar, até ficar
porque não tem essa sensibilidade. A gente vem de uma empresa do Rio de Janeiro que forjava cadáveres, que era o crime que às vezes era um crime por acidente, ele forjava um crime, né? Tem reportagem sobre isso para ter espetáculo, para vender por em capa de jornal. Então, assim, estou dividindo aqui uma série de fatores. A vida dela aqui é uma capacitação que a gente está fazendo. Não é simplesmente pela desculpa, né? Ou justificar o nome, quero que vocês entendam, e os outros colegas quando entrarem, quando a gente for terminar de completar aqui, vão pegar esse vídeo, vão assistir esse vídeo, tá? Para entender que a gente aqui, a gente lida com isso. Eu não quero carregar a responsabilidade de ter sido ausente. Ah, amanhã eu mando ofício. Ah, amanhã eu ligo para a polícia, ligo para o delegado, ligo para o comandante. No caso dela, o não atendimento à delegacia, a gente ia lá e logo, oi, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui tendo um ofício para o delegado, a gente recebeu esse caso. Até, doutor, que nós somos hoje longamente do governo federal, para nós não sermos lá no mal passivo do processo, por omissão, a gente está notificando ali o ente policial. Agora, pô, doutor, vamos fazer você uma escolta para ela, porque está acontecendo tal coisa. É isso, entendeu? E essa é a função da gente. Hoje, nesse carinho do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos ajuda mais ainda para não entender assim, essa ONGzinha aí, esse pessoalzinho chato, esse pessoal miçanga, né? A Débora trabalha em posto de saúde, já trabalha com saúde de comunidade e às vezes, muitas vezes, né? Chega carros assim, ela, como na época era auxiliar de enfermagem, né? Não tem essa liberdade de fazer. Não tem resolução. E aí o que acontece também? Às vezes você está lá na ponta, é o caso da Débora aqui. Um pouco que cansei. Para citar uma situação. Ela atuar na comunidade conflagrada com uma situação pode colocar em risco. Ela atuar numa situação como uma pessoa que está trabalhando dentro de uma estrutura pode colocar em risco de ser emprego ou de uma empresária qualquer. Então, por isso, a gente vai ter números ali, vocês têm que resolver agora, de imediato, o número específico do CAD, apesar de nós termos um número de retaguarda. Somos parceiros do Disque 100, tá? E do 180. 180 ainda falta consolidar. Mas o Disque 100 já tá consolidado. Eu consigo só, realmente, eu tive lá em Brasília, por exemplo, pessoal, e como veio muita demanda, tem situação, o Disque 100 já me salvou em algumas situações. Eu estava em tal situação e pedir para a pessoa, para eles pegarem e oficiarem lá uma situação que o filho não tem detalhe, porque eu estava em situação de risco. Né? Eu estava numa situação que eu via área naufragada, polícia e tal, não sei o quê. E aí eu pedi para que eles interferissem junto ao governo do Estado, né, com o Vigor Hamburgo, depois até foi ser secretário nacional de Goiânia, mas ele agora está na Fincruz, e ele agiu de ofício e me ajudou nesse processo. Senão eu estaria numa situação de risco no ver o caso a gente vai ter essa história. Então, o que eu peço é que esse caso com a Maria Sofia, e até a relação aqui com a Dona Romilda, que primeiro a gente vai retomar essa relação, você vai até você se cuidar de ficar terminando, tá? Outra, aqui esse espaço está aberto. Vem aqui, vamos tomar café, tá? Débora, a gente vai conversar um pouco mais no sentido de passar qual fruto, olha, então no caso, você vai pegar e vai passar, olha, esse número aqui, precisa, né? O ideal da gente é colocar em alguns lugares. A gente tem que marcar tudo porque já é pequenininho. Mas em algumas situações mais graves, a gente pode interferir. E hoje, a gente consegue oficiar até se estar presente. Dependendo da gravidade, a gente vai presencialmente. Mas hoje, um ofício para a hierarquia responsável, ou vários ofícios, né? Uma ligação, a gente talvez consiga evitar tragédias. Então, a gente vai conversar e vai se colocar à disposição para esse número, esse tipo de coisa. Tá bom? Fala alguma coisa? Não, só isso mesmo. Queria agradecer por humanizar minha neta, né? E minha neta não é uma coisa, é um ser humano muito amado. E enquanto Estado, as pessoas, muita gente nem é algo mais. E o Estado, desde o começo, negligenciou a existência dela, né? E isso tem muito cheio de desejo de ter humanizado a Sofia. Aí se trouxe assim, a memória da Sofia, para mim, para